Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Meus caros e minhas caras, foi inaugurado um tempo no Brasil onde alguém mente, não realiza as coisas que faz, mas consegue adeptos no país inteiro para dizer que o melhor é nada fazer. Haja vista que algumas pessoas se elegem para cargos onde têm que administrar o país e não fazem quase nada. Mas as pessoas acham que aquilo que foi feito, que foi um pouquinho, serve muito mais porque nós teremos a vida eterna para realizar. E foi assim que esse tempo foi inaugurado e nós chegamos perto de um golpe de Estado no Brasil, nessa era moderna, onde só países totalmente carentes de cultura, de educação, que ainda utilizam esse mecanismo do golpe de Estado. Eu vou falar com você aqui hoje sobre o seguinte. Também foi criado no Brasil, a partir de 2018, que você rouba, mas você fala que quem roubou foi o vizinho. A polícia chega na sua casa, encontra você com o volume do roubo, mas você fala, não, o roubo está aqui, mas não foi a gente que roubou, não. Você tem que prender Joaquim Manuel Antônio de Osório Borba, lá na cidade de Catiba. Foi ele que pegou, aí passou aqui, deixou aqui. É assim que está funcionando o Brasil hoje. E aí, muitas pessoas vão para a televisão, vão para o rádio, vão para as redes sociais e começam nas redes sociais justificar um roubo que você está tendo a prova cabal com um roubo fictício. Ou seja, mas alguém roubou em 1915 e vocês não pegaram o cara. Mas não, 100 anos depois não dá para pegar. É assim que funciona o Brasil de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui agora 2 vídeos onde você tem 3 ladrões juntos. Vocês vão identificar os ladrões, mas não são aqueles ladrões que parte da população espanca na rua. Porque esses hipócritas medíocres, eles são capazes de pegar um menino de 18, 20 anos, tudo bem, o menino está num ato infracional, mas você não pode cometer outro ato, talvez pior do que o dele. Aí aquele menino entrou no supermercado, roubou um chocolate. Aí quando ele sai correndo, ao invés da polícia chegar para poder prendê-lo, e a polícia está buscando, a própria população espanca aquele menino infrator, enche o cara de porrada, quebra o cara todo, como se estivesse fazendo justiça. E não estão fazendo porque estão cometendo crime, porque não existe ainda nenhum tipo de liberação no Brasil para que pessoas batam, espanquem outras pessoas tentando corrigir os crimes. É uma coisa muito simples de entender, mas esses animais, eles estão vivos aqui e sempre vão fazer isso. Porém, se o ladrão for um vereador, for um promotor de justiça, for um coronel de polícia, for um grande empresário, for um artista, ninguém toca a mão. E quando preso, que é o que deve ser feito, o cidadão noticia em todos os locais possíveis da cidade que existe um coronel, que você não consegue identificar porque eles colocam suas iniciais, um promotor só as iniciais, um empresário é um empresário tal, que vai apresentar a defesa, a justiça e tal, certo? Porém, se porventura for preto ou pobre, aí é meliante, é indivíduo, é elemento e é ladrão. Não é assim? Então, você que está me assistindo agora, você sabe que eu estou falando a mais absoluta verdade. Não é verdade? Pois é. Eu vou entrar aqui e vou mostrar para você os 3 ladrões ricos.
e como esses ladrões são tratados no Brasil hoje. Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê um joinha, comente no canal. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos os comentários. Um ou outro que eu deixo de responder é porque eu não consigo encontrar uma resposta cabível. Aqui não tem censura. Por isso que às vezes tem alguns comentários que eu não respondo porque o comentário não tem nada a ver com o que eu falei. Aí eu fico sem responder, porque eu acho que é a melhor maneira de fazer. Mas na medida do possível eu tento responder a todos. Então, dizendo isso a você, o que eu lhe peço? Que você continue comentando, se inscrevendo no nosso canal, e eu vou dizer agora da felicidade que eu me encontro, porque nós alcançamos 1.070 inscritos. E olha que todo dia eu peço aqui, todo dia você que nunca não está inscrito vai lá e se inscreve. Mas eu quero me dirigir especialmente a você que está inscrito. Aí eu queria pedir a você para você apertar o botão de inscrição de novo, para ver se aparece que você está inscrito. Se aparecer, você espere para ver se você não clicou exatamente no sininho das notificações e apertou a palavra todas, porque aí o YouTube vai mandar diretamente para você. Porque às vezes você não recebe o vídeo meu porque você está acostumado a receber pelo WhatsApp, só que eu não tenho condições de mandar para aqueles que estão na minha lista de inscrição por mais do que 10 vezes no mês. Passou de 10 vezes, eu fico um período de 20 dias sem mandar para ninguém, porque o WhatsApp não permite. E aí você fica sem o nosso vídeo e não nos prestigia desse jeito. Tá feito o pedido? Pronto. Então, agora nós vamos ver o vídeo onde eu vou mostrar para vocês 3 ladrões confabulando. Só que são ladrões poderosos. E esses ladrões não são colocados como ladrões. E eu vou explicar depois por que eu estou dizendo que eles são ladrões. Eu vou mostrar aqui, vou pedindo sempre desculpa, porque eu não tenho muita habilidade com as coisas da internet. Mas eu vou mostrar para você aqui e você vai identificar. Tem 3 ladrões aqui. Ladrões mesmo, por quê? Eles movimentam dinheiro roubado. Vamos ver. Veja essas imagens. Elas foram feitas por celular, enquanto o miliciano Flávio Bolsonaro se reunia com 2 membros do Comando Vermelho. O homem de jaqueta preta é o criminoso TH Joias, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília. O de camisa polo preta é o criminoso Rodrigo Bacelar, que está preso na Penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro. 2 criminosos perigosos no círculo mais próximo de Flávio Bolsonaro. Esse é o verdadeiro Flávio Bolsonaro, um marginal da pior espécie que tenta transformar o Brasil inteiro em uma favela controlada pelo crime organizado. O Brasil corre um dos maiores riscos de sua história, com um gangster tentando se tornar presidente da República. Veja essas imagens. Olha o que eu mostrei para você. Está lá Flávio Bolsonaro envolvido por ter recebido parte de 164 milhões de reais roubados por Daniel Vorcaro, entregue a Flávio Bolsonaro um total de 61 milhões. Portanto, quem recebe dinheiro de ladrão é ladrão, ou não é? Ademais, você encontra lá o Rodrigo Bacelar, era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse cidadão, ele informava ao Comando Vermelho esse que o Flávio Bolsonaro foi dizer a Donald Trump que isso é uma organização terrorista, a própria organização da qual ele faz parte. Só que, apesar de muita gente falar um monte de besteira, ninguém está dizendo que o Comando Vermelho é algo bom.
mas não é organização terrorista, porque se entende por terrorismo grupo armado ou não que tenta, pela violência, derrubar o Estado democrático de direito e implantar sua ideologia política, mas não através do voto, e sim através da força e da arma. Isso é terrorismo. E para isso eles praticam alguns atentados, explosão de bombas, coisas nesse sentido para chamar atenção para o problema. É completamente diferente de um criminoso comum, aquelas pessoas que visam apenas o dinheiro. Então o Comando Vermelho, ele rouba dinheiro para se enriquecer. Ele não está nem aí se o governo é de esquerda, de direita, de centro. Ele não está com preocupação governamental. Portanto, ele não pode ser enquadrado como terrorista. Vocês entendem a diferença? Entendem porque quem tem educação suficiente sabe entender que Comando Vermelho e PCC não são organizações terroristas, são organizações criminosas. Como tem outras, como a Milícia do Rio das Pedras do Rio de Janeiro, que tem sob comando membros da família Bolsonaro. Eu coloquei para você aqui um criminoso que é o Rodrigo Bacelar, está preso, está na cadeia, por ligação intrínseca com o Comando Vermelho. Mas antes disso, o Flávio era ligado a um cidadão chamado Adriano da Nóbrega. Esse rapaz preso por assassinato na cadeia, o Flávio Bolsonaro foi lá e deu uma medalha, a medalha Tiradentes, para ele, como se ele fosse um grande homem, pelos serviços deles prestados ao Rio de Janeiro. Ele e o pai Jair Bolsonaro foram juntos colocar uma medalha no peito de um marginal assassino de aluguel, aquele cara que recebe o dinheiro para matar o outro. Esse era o Adriano da Nóbrega. Mas eles são amigos também de Elcio Queiroz, de Rony Lessa, de Fabrício Queiroz e de outros que não vale a pena dizer aqui agora. Mas eu quero mostrar para você e falar para você que o outro, esse que está de jaqueta preta atrás de Flávio, aí na passagem que eu passei do vídeo, ele chama TH Joias. Esse cara pertence ao Comando Vermelho. Está preso também, só que ele está preso em Brasília. Esse rapaz, ele um dia desse apresentou uma imagem de um vídeo e uma foto dele aparece ele deitado em 5 milhões de reais. Forrou a cama com 5 milhões de reais e deitou. É amigo íntimo de Flávio Bolsonaro. Esse Flávio Bolsonaro diz que ele não fez nada, mas ele não consegue justificar o patrimônio que tem com o dinheiro que ganhou. É para você prestar atenção que aqui não tem acusação gratuita porque eu gosto ou deixo de gostar do cidadão. Tem um fato que é necessário dizer para as pessoas que raciocinam não serem enganadas, porque às vezes você não tem informação e você se engana. Então eu mostrei esse primeiro vídeo, mostrei esses dois ladrões com você. Aí você vai dizer, mas foi ocasional, porque às vezes as pessoas confundem que você está num comício, você está numa reunião pública e alguém junta-se a você e bate uma foto. Isso é diferente. Eu vou mostrar agora que eles conversam de forma bem mais próxima do que essa. Eu vou mostrar a você o que você poderia pensar disso se não fosse a sua preferência política por esse Flávio Bolsonaro. Veja aí. Não é que acharam um vídeo de Flávio Bolsonaro com um parceiro dele que é ligado ao Comando Vermelho? Confere aqui do lado. Flávio, fala pra gente aí sua presença nessa resenha aqui convocada pelo Alexandre Martins. Aqui é um craque, né, um prefeito amigo e essa cidade é maravilhosa. Fala aqui, Bacelar, quero saber aqui. Renato, tá aí? Eu quero saber essa resenha aqui. Essa calça Que vai é dar a o que calça do falar. Rodrigo Amorim retrata esse momento aqui agora. Porra, calça hétero, porra. É um almoço entre amigos, num lugar bonito, com o melhor prefeito do Brasil, tá aqui, ó. A cidade mais bonita do mundo. Agora e o governador em exercício dando canetada, tirando os outros assim? Fala comigo aqui, Já Bacelar. passou. Não passou não, ele tá fresquinho. Ontem. Como é que O diário passou? oficial hoje é outro. Vamos trabalhar.
fazer. Olha aqui, ó, Rodrigo Bacelar, governador em exercício, o senador Flávio Bolsonaro conversando reservadamente aqui na fila da classe política aqui de Búzios, da região do Lago Presente, mas os dois escolheram um cantinho ali, ó, para conversar. O que será que estão falando? Flávio Bolsonaro curtindo com Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, preso por ligação com o Comando Vermelho. Essa organização criminosa, famosa, que Donald Trump vai decretar como uma organização terrorista junto com o PCC. Pois é, gente. E agora? Será que Flávio Bolsonaro vai ser enquadrado também? Como é que ele vai ser visto pelas autoridades dos Estados Unidos? Gente, quanto mais Flávio Bolsonaro arrota moralismo, mais a gente consegue encontrar coisas sobre ele. Ele disse que o Master era do Lula e o Pix do Bolsonaro. Depois a gente descobriu que ele tinha um Pix do Master e o Master era o Bolsomaster. E essa história de que ele combate o crime, ele é ligado ao crime. Ele condecorou o miliciano Adriano da Nóbrega dentro da cadeia. Sem puxar, foi encontrar as ligações. Bacelar é amigão de Flávio. Está preso, ligado ao crime organizado. Trump tá ruim de aliado no Brasil, viu? Arrocha pra cima e comenta aqui embaixo. Não é que acharam um vídeo de Flávio Bolsonaro? Você viu aí 2 criminosos do Comando Vermelho confabulando com o senhor Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro leva uma medalha e entrega ao maior matador do Brasil, matador de aluguel, Adriano da Nóbrega. Mas não foi só isso. Antes de ele entregar a medalha, ele já tinha a mulher e a filha do matador, ladrão, assassino, o tal do Adriano da Nóbrega no seu gabinete e revezava. As pessoas ficavam um ano no gabinete de Flávio Bolsonaro, outro ano no gabinete de Jair Bolsonaro. Então entenda vocês, meus caros e minhas caras, como é que isso acontece no Brasil? Como é que você vai purificar essa sociedade se aquelas pessoas que se dizem honestas são essas aí? E tem um monte de gente que defende. Eu acabei de fazer uma pergunta a um amigo que ele só vive acusando. Eu falei, vem cá, se eu chegar na sua casa e você tiver 2 ladrões do seu lado, conversando intimamente, bebendo cerveja, comendo um filé, uma coisa toda, você me diz o quê? Se você sabe que eles são ladrões, ele sabe que você sabe e sabe que eu sei, você manda eu sentar com eles ou você vai me respeitar se eu bater em retirada e for para casa? Sabe o que ele respondeu? Nada. Por quê? Porque ele concorda com o ladrão, desde que seja do União Brasil, do PL, do PP, do MDB, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se eu pegar um cara roubando laranja na feira, eu quebro ele de porrada. É assim que essa sociedade hipócrita raciocina. Pois é. Eu não posso nem dar o ponto e basta, porque eu tenho certeza que eu terei mais vídeos sobre isso. Mas você viu a ligação umbilical que tem o tal candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro? Mais um vídeo adiante eu vou mostrar o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao ladrão chamado Vorcaro. E Vorcaro se lascando com a justiça e ele ainda dizendo, eu sei que você está passando por dificuldade, mas pelo amor de Deus, me manda os outros 60 milhões. Ora, se o cara está passando dificuldades, não que ele está passando dificuldades financeiras, mas passando dificuldade com a descoberta da polícia, porque ele estava roubando, como é que eu quero o dinheiro de um cara que estava roubando, gente?
E ele, olha, na maior tranquilidade do mundo, ele fala, eu estou entendendo a sua situação, mas vai passar. Que é a mesma coisa que o Rodrigo Bacelar falou para a moça que estava lá falando com ele. Não sei se é repórter ou se não é. Ah, mas isso já passou. É assim que eles contam. Já passou. E quando as coisas passam para essas pessoas, saem do noticiário, não acontece mais nada. Esse é o grande problema. Por isso você tem que ficar focado e fazendo o seu dever de separar o joio do trigo no voto. Porque o Brasil ainda lhe dá essa oportunidade de você votar. E se você botar o voto na urna, com certeza você tira esses piolhos das nossas cabeças. Bom dia.